Fomos na Fazenda Ipanema e foi incrível. A gente contou uma história completa desse local tão antigo. E mostramos também um bairro abandonado que tem lá dentro. Veja o vídeo até o final aí, que tá bem legal. Vamos lá. Deixa ele filmar. Até as 5 horas. Nossa, aqui, ó. Aquele feito ali. Essa aqui. Essa? A escada tava aqui embaixo. Essa daqui então foi uma das sedes. Ela foi construída em 1811 para o diretor da fábrica, né, dessa fazenda. E aí depois, em 1841, que eles colocaram para a sede para quando o Pedro Álvares Cabral e a sua comitiva viesse, deixasse só para eles, né? Então o Pedro Álvares Cabral vinha, aliás, Dom Pedro II vinha e se hospedava aqui com a sua comitiva, né? Então eles deixaram esse prédio só para isso. Entre as suas idas e vindas, Dom Pedro se conscientizou com os escravos, né? Ele via bastante escravos, bastante crianças escravas trabalhando, tal, enfim. Aí ele fazia cartas de liberação para os escravos, né? Ele era o único que podia libertar os escravos. Então ele pegava e fazia algumas cartas liberando 10, 20 escravos, crianças, né? Para fazer a libertação. E aí pegava e o diretor tinha que vir e fazer a liberação, né? Então eles entravam por aqui e ficavam hospedados lá dentro. Já consegui mostrar para vocês lá dentro que tá fechado, mas aqui era bem bonito. Diversas vezes Dom Pedro II passou por aqui, né, amor? É. Aqui, ó, desceu essa escada e entrava aqui pela porta da frente. E ele ficava hospedado aqui. E aí ficava toda a sua comitiva. A comitiva dele tinha mais de 30, 35 pessoas, era muita gente. E essa estrutura foi criada exatamente de frente pelo... Como é o nome desse negócio? Represa. Represa, por conta da paisagem que a irmã dele gostava. A irmã dele gostava? É? Sabia. E ele também gostava de lago e floresta. Olha que bonito. Deve pescar, né? Tem cheiro de peixe? Não tem? É. Olha ali embaixo, tá vendo? Se pular já cai. Se pudesse pescar, né? Infelizmente a gente não consegue pescar aqui. Mas se desse, né? Aqui é proibido pescar, proibido fazer pets, trazer animais, subir drone. A gente queria tanto subir o drone. Não mas pode a gente também? tem que comprar drone, né? Ah, mas então pode. Não pode. É, gente, como era alto. Olha. Tá, a porta lá tava com cheiro de Dom Pedro II. Tava. É tão fechado, eu acho que é pra poder reservar lá dentro, eu acho. Porque tá fechado mesmo, com cola super boa mesmo. Dá pra saber se aqui era aqui, eu vi. Eu vi na internet. Aqui? Aqui. Ele falou. Daqui. É? Então aqui possivelmente é onde ficavam os escravos, né? Mas pelo jeito não tem nada assim que... Será que vocês só pegavam e jogavam eles aí? Nossa, que dó. Estavam deitados, sentados. Só esperando pra trabalhar no outro dia. Nossa, que dó. Aqui é um lugar bem legal pra você vir com a sua família. Fazer uma visitação no final de semana, ou até mesmo num dia de semana. A gente pagou R$14 cada um, então deu R$28. E aqui só aceita dinheiro, não aceita cartão, nem Pix, nem nada. Eles falam que é porque não tem internet, né? Parece que Não tem internet. E aí é bem legal. Dá pra fazer piquenique, só não pode pescar e usar drone. Mas a vista aqui é bem da hora.
A gente vai contar mais sobre essa barragem aqui, ó. A gente vai contar mais sobre essa barragem, esse casarão aqui, esse daqui. Esse portão, então, foi feito em homenagem ao Dom Pedro, né? O império dele, ó, constitucional. Foi feito aqui. E esse portão foi feito com o ferro daqui mesmo, né? Imagina, é ferro. Cê é louco. Não vai ver nada? Não dá. Antes a gente conseguia subir lá. Até a escada foi feita aqui também. Escada? Uhum. 1800 e alguma coisa. Agora não pode, acho, porque a estrutura tá... É que o pessoal foi... as pessoas foram largaram bastante o local e aí fica em ruínas, né? E aí a gente não consegue entrar. Aqui lindo que é, né? Ah, imagina. É, não, tem bastante rachadura, tá vendo? Bastante rachadura. E vai perdendo, né? Essa barragem aqui, ó. Na época que fizeram esse local aqui em 1765, eles utilizaram essa barragem imensa aqui, ó. Aí eles fizeram esse canal até lá e até lá. Eu vou mostrar pra vocês. Essa foi a primeira barragem que utilizaram como uma ajuda daqueles engenhos, uma ajuda pra movimentar as máquinas. Que isso? Cocô de... Pra movimentar as máquinas, né? Então a água vinha e com a força da água eles ajudavam a manusear aquelas máquinas grandonas que tem aqui, ó. Que a máquina, imagina, uma máquina pesada. Ó. Tiraram tudo, parece. Nossa. O que será? Deckzinho. Tem um negocinho ali agora. É. Mas não pode. Essa parte aqui é a parte final. Ó, tá vendo? Tem um casarão lá. Se você for vir, ó, tem o casarão principal. Aí você vem na sua direita. E aí você vai encontrar esse lugarzinho aqui, ó. Você tem um deck aqui. Uma vez quando a gente veio aqui, a gente pegou bastante esses carrapatinhos aqui, ó. Não era o estrela, né? Porque o estrela mata. Mas tava cheio. Lotado de carrapato. Fiquei uma semana pinicando. Coçando. Fala que eles ficam nas folhas secas, né? É um deck da hora. Se pudesse, acho que é mais pra tirar foto, né? Deckzinho da hora. A gente vai num outro vídeo, a gente vai vir mais cedo pra gente ir naquele pico lá, ó. Lá tem a famosa cruz de ferro, que a cruz de ferro foi feita aqui. Então no próximo vídeo a gente vai lá e a gente comenta. Acho que ele girava aqui, ó. Ah, olha lá, tá vendo? Ele sobe o ferro, ó. Tá subindo. Vai. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Não vi direito. Devagar, chique, bora do bar. Vamos, poxa, coisa, cadê? Aqui então é aquele engenho lá de cima. Aí ele vem, passa aqui. E aí aqui tinha as estruturas grandonas que fazia girar para girar essas máquinas ali, ó. Aqui então é como se fosse não é energia elétrica que a gente chama hoje em dia, é energia hidráulica. Antigamente, energia mecânica e hidráulica, né? Então você precisava da água para ajudar a fazer o manuseio de equipamentos pesados, que nem isso aqui, ó. Tá vendo? Da hora. Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse é aqueles que giravam, né? Então ele girava em círculo.
Quando girava em círculo, ele gerava uma rondana dessa daqui, ó. Então a água vinha daquele poço lá de cima, da represa, né? Vinha e fazia girar, fazia um movimento para girar essa estrutura, para daí fazer a máquina funcionar de alguma forma, né? Então cada máquina tem a sua função. Grande. Acho que aqui era o principal local que eles faziam o manuseio do ferro, né? O manuseio aqui, ó. Falei pra você, ó. Então, aqui, ó, o círculo. Então aquelas máquinas, elas vinham aqui, ó. Elas vinham em volta e ficavam girando. Tá vendo aquele círculo, aquela rodona? Eu acho que ficava preso aquele lá no meio e a roda ficava aqui, ó. Virando. Com a pressão da água, né? A água vindo e fazia girar, né? Então aqui embaixo deve ter outro engenho grandão girando. Afonso Sardinha pai e Afonso Sardinha filho descobriram na região aqui o ferro, né? Então eles, essa época não tinha aqui, pelo menos no Brasil, nenhuma fábrica produtora e manuseio de ferro. Então eles pegaram e construíram os primeiros dois caldeirões, não sei se é caldeirão ou forno, né? Forno rústico, ali na frente. São os dois primeiros do Brasil todo. Até na época chamaram bastante atenção do governador governador do Brasil, que veio para cá nessa época e chamou a atenção até de Salvador, porque Salvador na época era a capital do Brasil, né? Não é que nem hoje. E aí eles foram eventualmente gastando com mão de obra local, né? E aí eles viram que para a produção de ferro a mão de obra deles ia ficar muito cara. O que eles fizeram, como na época tinha escravidão, eles começaram a comprar os negros. Naquela época era a gente abomina muito essa coisa de escravidão, tá? A gente está contando a história, mas não é muito legal. Mas só para contar a história mesmo de como foi aqui a fazenda. Então, naquela época, os escravos privados e os escravos públicos. Então, o governo tomava posse dos escravos. E aí o governo vendia para as pessoas. O que aconteceu? Os donos da fazenda aqui começaram a comprar escravos. Compraram em média, naquela época, de 50 a 60 escravos para começar a desenvolver melhor essa fábrica aqui, né? Então, eles pegavam e... Ó, os primeiros dois foi esses daqui, ó. Esses foram os primeiros... Fogões, né? Primeiros fogões. Fogões de manuseio, né? Então eles fizeram esses dois aqui e depois se expandiram, mas os primeiros foram esses. E os mais antigos, né? Os mais antigos. Então eles começaram aqui nesses dois. Começaram a fundição do ferro, começaram a pegar o ferro e fundir aqui para a criação de engenhos, né? Vou te falar para vocês que aqui, ó. Aí ele gira lá, ó. Tá vendo? Ele gira lá. Imagina a força da água tirando aqui. Os acionistas e os padres, tinha muito padre acionista na época, pegou e começou a falar para os donos aqui, os líderes, né? Deu essa sugestão para os donos daqui, para os escravos daqui terem famílias aqui dentro, para que eles pudessem pegar os filhos e utilizar como escravo também, para não precisar comprar, porque acho que na época era caro, né? Para não precisar comprar escravo. Então, muitos escravos aqui que tiveram,
tiveram famílias aqui dentro e as próprias famílias viraram escravos. Então virou aquela bola de neve. Até eles pegavam e até vendiam os escravos para outros locais. Aí, como que era? Ah, essa é a representação da cruz de ferro. Aqui, aquela cruz de ferro que a gente vai visitar no outro dia, a cruz de ferro de Sorocaba, aquele canhão da Praça do Canhão, foi feito aqui. Tem um... Olha essa foto aqui da Praça do Canhão. Se você que é de Sorocaba, tem essa Praça do Canhão aqui dentro, no centro de Sorocaba. E aí tem o canhão que foi feito aqui. Engraçado, né? Esse que foi ver alguma pessoa que fez, né? Olha como que é. Lotado, gente. Lotado. Aí em 1785, naquela época, Dom Pedro II pegou e meio que... Mostra aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. De assim, assim. Dom Pedro II meio que falou, ó, vamos fechar essas fábricas que utilizam os negros como escravos, né? E eram negros e índios, né? Índios um pouco mais cedo, mas depois foram mais negros, né? Aquele negócio de supremacia branca. E aí essa fábrica aqui, ela ficou com uma dificuldade, né? Vamos colocar entre aspas, que eu acho ridículo eles falarem isso, mas teve uma, entre aspas, dificuldade, porque em 1785 Dom Pedro declarou que essas fábricas que mantiviam os escravos iam ser fechadas e ficarem só fábricas que produziam roupas para os escravos. Eu não sei o porquê aconteceu isso na época, mas aí acabou a mão de obra, eles ficaram fechados aí por 10, 11 anos, eles produziam só coisas... Eles produziam, né? Os donos das fábricas, junto com os acionistas, eles produziam os ferros, faziam fundição, só que não era em grande quantidade, igual você tem o trabalho escravo, igual você tinha o trabalho escravo. E depois, só em 1808, o Dom João VI, ele assinou lá uma permissão para fazer novamente a utilização de escravos, né? E aí depois, só em 1808, que eles voltaram à fabricação de novo da fábrica, né? Tá. Jaca. Jaca. Tá dura, né? Tá. Olha lá de cima. Lá em cima, lá. Não dá nem pra subir, né? Nossa. Ó, se você vir pra cá, dá pra você comer jaca, né? Não precisa comprar fruta. Tem muita jaca. Oi, aqui, vem ver. Tava lá em cima já. Ah. Ó. Quer jaca? Dou não. Dona. Boa. Não ia lembrar nunca disso. Não. Gente, o Bruno é muito escoteiro. Olha como ele é escoteiro. Tá vendo? Ele se foi já, e eu tô aqui quase morrendo. Escoteiro, ó. Lobo. Cuidado dos cair aí, lobo. Eu não sei nadar ainda. Eu não sei nadar. Não vou conseguir te resgatar. Vai ser 2 corpos. 2 corpos. E vai virar peça. Cadê? Deixa eu ver. Nossa. Olha que legal, gente. Aquela água lá de cima, né? É. Aí depois, em 1808, aí o Dom João VI, ele assinou novamente o tratado lá, a lei que permitia novamente o uso de escravos, né? E aí de novo a fábrica foi reaberta com o uso de escravos, aí depois durou toda aquela época medieval, né? Aquela época sombria com o uso dos escravos, que a Mônica, a gente não concorda nem um pouco. E eu não gosto muito de falar dessas histórias, mas como é ponto turístico, é difícil não comentar, né? Então, mas
E o porquê que foi... Aí, os escravos naquela época, eles tinham uma carga horária bem bruta. Pegavam e acordavam os escravos 5 horas da manhã e só paravam de trabalhar 8 horas da noite. Então, ou seja, mais de 12 horas de trabalho. E aí só tinha meia hora de almoço e 1h30 de janta. Como eles pegavam e fabricavam somente engenhos e maquinários para colheita e plantação de açúcar, como os produtores começaram a ver que o café estava mais rentável, estava dando mais lucro, os produtores fazendeiros da época começaram a focar mais no café. Então pararam de comprar os engenhos daqui, pararam de comprar as máquinas que eles faziam aqui. E com isso foi decaindo a demanda de cliente. Aí teve que chegar uma hora que teve que fechar, né? Porque não tinha mais cliente a qual eles vendessem as máquinas de café. E aí por isso que fechou. E aí virou esse lugar histórico aqui, cheio de coisa. Ali pra frente tem umas casas abandonadas que a gente vai mostrar pra vocês também. A língua, 2 metros pra fora. Vem. Essa aqui entrada aqui dentro, vai ser entrada de casa de castelo de barco. Né? Curioso. Eu medo de bicho, vida. Aranha. Olha aqui nessa parede, ó. Aranha aqui. Vida. Tem uma aqui. É aí que o pessoal esconde coisa. Viu? O cachorro tá com nós, mano. Viu? Ah. Essas partes de madeira. Deve ter coisa. Em filme, em filme que eles mostram. É mais fácil no chão do que no teto. Aham. Mas tem que saber aonde, né? É. Tem que saber aonde certinho. Sabe o que era também? Aquelas paredes oca. Ó, tudo pesado. Na última vez que a gente viu, né? Foi então. O nosso cachorro não sabe? É. Nossa, que dó. Muito grande. Gente, não ideia. Quintalzão. Maior que muito apartamento, viu? Imagina se eu aproveito pegar as condições de informação. Ah, é. Isso é top. Tô perdido já. Ah, você pode, né? Tá bom. O pessoal era pequeno, hein? O pessoal era baixinho, hein? Não é? Né? Sabe que morava de foto? É. Ó, a árvore no meio da casa. Nossa. Aqui a gente não sabe muito sobre a história desse bairro aqui. A gente tentou pesquisar e a gente não conseguiu. A gente não sabe. Se eu achar alguma história, eu coloco aqui pra vocês. Uma cidade fantasma, gente. Tem muito canal no YouTube falando dessa cidade aqui, desse bairro, que é um bairro fantasma, uma cidade fantasma. Mas ele é dentro da Fazenda Ipanema mesmo. Então a gente não sabe se esse bairro ele foi feito depois da Fazenda Ipanema ser desativada ou foi durante, para morar as pessoas de alto escalão. Porque pelo que a gente vê é muito grande as casas. Tem 3 quartos, 2 quartos, 2 banheiros. E é grande que nem essa daqui, ó. Cemitério de carro, gente. Vem. Vai não? Nossa. Você é louco. Inventa uma coisinha. Imagine, bu! No vídeo, tipo, dá pra colocar acontecendo.
O motor tá intacto. O motor. Vídeo, eu tinha falado que os fornos, os primeiros fornos que tinham criado foram aqueles lá, mas não eram. Eu tinha confundido, é esse daqui, ó. Esses são os primeiros fornos rústicos que eles criaram lá em 1775, né? Então foi esses dois, depois aquele dali. Então foi esses três. Não é que eles são diferentes daqueles lá? Então esses foram os primeiros. E ali, ó, ali tá alguns maquinários que eles criaram com esses fornos, aqueles 4 maquinários ali. Já tem uma janelinha, ó. Não é? É. Esses foram os primeiros. Tá escuro pra filmar. Escuro, né? Nossa, lá tá escuro isso. Nossa, imagina o tanto de fogo que subiu aqui. Tanto de escravo que trabalhou aqui. Lembra que a moça falou ali que esse é um forno rústico, fornos sei lá o que, mas esse lá o que, lembra? É, os rústicos e depois tem os de caldeiraria, que é aqueles lá. Esses daqui então são os maquinários que eles criavam aqui na fazenda, né? Esse aqui é pra... Acho que esse aqui é pra carpinar isso aqui? Tá parecendo, né? É, pra carpinar. Acho que esse daqui é pra abrir a terra pra colocar os grãos, né? É. E aí encaixa ali, ó, e vai indo. Então, ó, eles faziam tudo isso aqui. Então se criava todos esses materiais aqui, os escravos, né? Porque os caras mesmo, os donos do negócio não faziam nada. Da hora. E esse vídeo então vai ser um daqueles vídeos que a gente vai fazer os episódios dos pontos turísticos gratuitos ou baratos de até R$50. Então esse, como a gente pagou R$14 para cada pessoa, deu R$28. Então ele se encaixa dentro desse perfil. Aqui tem alguns pontos positivos que a gente vai recomendar para você que quer vir para cá e fazer essa visitação, tal. Aqui pontos positivos, é perto de Sorocaba, ele dá mais ou menos 16, 17 km de Sorocaba, é perto. Quem mora em Sorocaba é bom para vir para cá, quem mora em Sorocaba, né? Quem mora nas outras regiões é um pouquinho mais longe. Mas ele é um acesso que ele é de R$14. Se eu não me engano, crianças até 12 anos não pagam. Aí acima de 60 anos não paga. Tem estacionamento de moto, carro gratuito. Né? Você pode fazer um piquenique aqui, como a gente vai comer um pão e já mostrar pra vocês. Pode fazer um piquenique. A gente tava lá no início do vídeo, a gente tava lá naquele ponto lá onde tem o deckzinho. Então toda essa região aqui, ó, você pode vir. Tem mais ali pra baixo. Então você pode vir contemplar essa vista, que particularmente eu e a Mônica a gente gosta muito de natureza e rios assim, ó. Rios, riachos, né? E principalmente barragens. Essa daqui é a barragem, como eu havia falado para vocês, essa é a barragem que fazia a energia hidráulica aqui na época, né? E outro ponto positivo é que você pode vir, se você quiser ver a história, tem bastante links. Eu vou estar deixando 2 links agora. Clica aqui na descrição do vídeo, eu vou estar deixando 2 links com as reportagens na qual a gente viu para estar apresentando para vocês. Então clica aqui na descrição abaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá like, né? Compartilha aí com a família, com amigos e fala, ó, em Sorocaba ou aqui pertinho de casa tem um ponto turístico que a gente consegue ir lá pagando barato, que a gente consegue ir lá ver uma vista de um lago, de uma represa, visitar alguns pontos aqui dentro, né? Pontos históricos e conhecer um pouco sobre a história do Brasil, a história de mineração de ferro, essas coisas, né? E é um lazer que pro bolso ali, para quem gosta de coisas baratas, pro bolso não vai pesar tanto. E você pode vir aí qualquer dia, eu não sei quais dias que é isso, das 8 às 3 da tarde
é o check-in, e aí, mas se você estiver aqui dentro, você pode sair às 5 horas. Então a gente vai sair daqui a pouco, tá? Vamos tomar um café aqui. A gente trouxe, como a gente é bem econômico, a gente traz, toda vez que a gente sai para visitar pontos turísticos, a gente leva alguma coisa, café com leite, refrigerante, pão, que nem, ó. A gente trouxe um pão. Detalhe. E o cachorrinho que vai comer com a gente. Então sempre quando a gente está saindo, a gente ou faz uma marmita em casa e leva, ou compra as coisas, pão com mortandela, presunto e refrigerante, pra gente economizar. E apreciar melhor o local, porque com certeza aqui dentro deve ter almoço, tem um almoço ali em cima que deve ser caro, 40 reais, enfim. Então é muito mais viável você trazer coisas para comer aqui, fazer um piquenique, do que você consequentemente comer aqui, que você vai gastar muito mais do que a entrada, né? Eu não sei quando que vai sair esse vídeo, mas se você tiver interesse em ver alguns pontos turísticos aí na sua cidade, é só clicar no canal aqui embaixo. Eu vou mostrar, você clica no canal aqui e coloca pesquisar. Na barra de pesquisar, você vai colocar o nome da sua cidade. Então pode ser que a gente passou pela sua cidade e colocou os pontos turísticos gratuitos, barato, ou comidas boas e baratas. Então coloca aqui, ó, em pesquisar no canal, e aí você vai pesquisar o nome da sua cidade. Caso a gente não tenha passado pela sua cidade ainda, coloque aqui nos comentários o nome da sua cidade, que a gente vai ter um prazer de passar lá e visitar os pontos turísticos e comidas boas e baratas. E indiquem também, vejam lá a gente no Instagram, ViajanteSMR, manda lá no direct lá, na minha cidade tem um ponto lindo, gratuito ou barato, tem uma comida boa, barata, o nome é, sei lá, churrasquinho de não sei quem, ou praça de não sei quem. E aí você escreve lá pra gente, a gente vai lá, filma, faz um vídeo legal e aí mostra pra você. Tá bom? Até o próximo vídeo então.